Estamos de volta agora às 6h16 pelo horário de Brasília para falar sobre a reunião do G20 que acabou lá no Rio de Janeiro. Foi o encontro dos chanceleres. O presidente Lula, inclusive, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, um dia depois de se encontrar com o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Os detalhes do encerramento da cúpula você confere na reportagem. Lavrov deixou o Palácio da Alvorada depois de cerca de 1 hora reunido com o presidente Lula, que estava acompanhado do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, entre outros auxiliares. O chanceler expôs as posições da Rússia em relação à guerra na Ucrânia. Lula disse que continua disposto a colaborar com a paz. A reunião ocorreu às vésperas da guerra na Ucrânia completar 2 anos e no dia seguinte ao encontro de Lula com o secretário de Estado americano Antony Blinken. As diplomacias russa e americana participaram juntas do encontro do G20, que terminou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Antony Blinken mencionou uma forte condenação à guerra na Ucrânia dentro do grupo. I think if you're in that room, as Foreign Minister Lavrov was, you heard a very strong chorus coming from, not, as I said, not just the G7 countries within the G20, but from many others as well, about the imperative of ending the Russian aggression. Blinken também foi questionado sobre a comparação que Lula fez da operação militar em Gaza com o Holocausto. Disse que isso não interfere na relação entre Estados Unidos e Brasil. The comparison of Gaza to the Holocaust, we profoundly disagree, but that's also something that friends do. We can have these disagreements, even profound disagreements on one particular issue, or I should say even an aspect of the issue, and still continue all of the vital work that we're doing together. A referência é pelos esforços à liberação dos reféns, uma pausa estendida ao envio de ajuda humanitária e ao fim definitivo do conflito. Objetivos que Brasil e Estados Unidos, segundo o secretário de Estado americano, compartilham. That's a shared objective. No encerramento do encontro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que foi unânime a defesa dentro do G20 da criação de 2 estados como solução para o conflito no Oriente Médio. Vieira defendeu ainda a importância do G20 como fórum para a resolução de conflitos e disse que há um amplo apoio dentro do grupo para uma das bandeiras do Brasil, mudanças nos sistemas de governança globais, em especial da ONU. Por isso, todos mencionaram a necessidade de se conferir impulso às discussões sobre a reforma da organização, em especial do seu Conselho de Segurança, com inclusão de novos membros permanentes e não permanentes, sobretudo da América Latina e Caribe e da África. Vamos falar mais sobre esse assunto com o nosso analista, Américo Martins. Tudo bom, Américo? Bom dia para você. Américo, agora com calma aqui analisando um pouco o que foi essa reunião do G20 aqui no Brasil. Foi uma reunião com os chanceleres, então evidentemente passou por 2 grandes conflitos que acontecem no momento. Guerra na Ucrânia e também o conflito entre Hamas e Israel na faixa de Gaza. Tendo como pano de fundo essa crise diplomática entre Brasil e Israel. O Brasil conseguiu escapar de temas espinhosos nessa cúpula, Américo, a ponto inclusive também de nessas discussões manter a posição de ser uma voz ativa no Sul global do ponto de vista diplomático? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. O Brasil está tentando usar essa presidência do G20 justamente para atingir esse segundo ponto que você menciona, para projetar mais poder e se qualificar ainda mais como uma das grandes vozes do Sul global. Sem dúvida nenhuma, o Brasil já é uma dessas grandes vozes e uma voz democrática do Sul global, que é importante a gente destacar, porque vários países que são considerados Sul global não são democracias. Então, o fato do Brasil não ter inimigos, o fato do Brasil ser uma grande democracia e o fato do Brasil ter, neste momento, uma diplomacia muito ativa, já o qualifica, obviamente, como um dos grandes representantes desse Sul global. Agora, o Sul global precisa ganhar ainda mais peso no próprio tabuleiro. É isso que o Itamaraty está buscando, Carol. Com relação às questões espinhosas, o Itamaraty fez uma manobra muito inteligente antes dessa reunião dos chanceleres, que foi decidir que não teríamos um comunicado final da reunião. Isso parece uma coisa técnica, uma coisa burocrática, mas é muito importante.
Todas as grandes reuniões de altíssimo nível, ministros ou até as cúpulas de chefe de Estado, normalmente têm um comunicado final, onde eles elencam o que foi discutido, quais são as ações que vão ser tomadas e aonde eles discordam. Nas últimas reuniões do G20, na presidência da Índia, na presidência da Indonésia, não se chegou a um texto final, um comunicado final, justamente em reuniões como essas, dos ministros das Relações Exteriores e dos ministros da Economia. Por quê? Porque os países do G20 não chegavam em consenso sobre, por exemplo, a guerra na Ucrânia e alguns outros tópicos. Então o Brasil já eliminou de cara um contencioso ali, porque neste momento nós estaríamos falando sobre a provável não existência de um comunicado oficial, o que denotaria uma grande falta de consenso entre os países. E essa falta de consenso existe. Então o que o Itamaraty quis fazer muito inteligentemente? Buscar o consenso, focar nos consensos e tentar, ao longo do ano, ir construindo uma narrativa que possa chegar na final desse G20, quando acontecer a cúpula dos chefes de Estado lá em novembro, aí sim ter um consenso pelo menos razoável das grandes questões. E o que interessa ao Brasil de fato, Carol, são os 3 pontos que o Brasil colocou: reforma das instituições globais, combate à fome, pobreza e desigualdade e a questão do meio ambiente. Nessas duas últimas, o Brasil tem um poder grande, tem uma vantagem comparativa muito grande, porque é uma força nessa questão do meio ambiente, a partir do momento em que decide manter o seu meio ambiente, decide manter a floresta amazônica e é um líder nessa área de fato, e também na questão de redução de pobreza e luta contra a fome, porque é um dos grandes produtores de alimento do mundo. E esses são 2 temas também, Carol, que são mais fáceis dos outros países todos concordarem. Todo mundo, em princípio, é a favor do combate à fome e à desigualdade e também na manutenção de uma luta contra as mudanças climáticas. Obviamente que os detalhes e os pontos de vista são diferentes. E a última questão, que é a mais espinhosa de todas desses objetivos que o Brasil colocou, é a reforma da governança global. O problema aqui é que todo mundo foca no Conselho de Segurança da ONU. E isso vai demorar muito para se mudar um dia. O Brasil quer essa mudança, mas o Brasil defende outras mudanças importantes também. Por exemplo, no FMI, por exemplo, no Banco Mundial, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, que está completamente paralisada porque lá os países poderosos não têm poder de veto. Lá eles perdem as questões. O que acontece? Estados Unidos, China e outros decidem esvaziar essa organização. Então é possível que haja algum progresso, inclusive nessa presidência, sobre esses aspectos mais financeiros, que de fato precisam ser mudados. O Conselho de Segurança, sem dúvida nenhuma, precisa ser mudado porque ele reflete ainda realidades da Segunda Guerra, mas é muito mais espinhoso. De qualquer forma, houve diálogo e a questão geopolítica, Ucrânia e também a questão em Gaza, que também foi discutido e não é uma das prioridades que o Brasil colocou, porque sabe que não existe consenso nesses casos, também deu-se a oportunidade de todos colocarem as suas opiniões, com o detalhe de que houve quase unanimidade na necessidade da criação do Estado palestino, Carol. E quando a gente fala sobre a questão de Israel, a gente lembra da crise diplomática envolvendo o Brasil e o país. Tem uma questão agora que continua em aberto depois do G20, que é a reunião do ministro Mauro Vieira com o embaixador Frederico Meyer, ele que foi convocado a voltar de Israel por conta dessa tensão diplomática. Essa reunião ainda não aconteceu. Américo, tem previsão para esse encontro, para essa conversa? E até te pergunto, por que não aconteceu? Foi uma questão mesmo de agenda cheia por conta da reunião do G20 ou uma estratégia diplomática? Carol, eu apurei junto ao Itamaraty que o embaixador Frederico Meyer esteve ontem lá na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, se cumprimentou, ele não se reuniu, mas ele cumprimentou o ministro Mauro Vieira, se apresentou, disse que está de volta e à disposição para conversarem. Eu perguntei a fontes do Itamaraty justamente isso, mas não aconteceu um debriefing ainda, uma reunião para entender exatamente o que aconteceu? Eles dizem que não tem pressa com relação a isso, porque eles já têm as informações principais, que vai acontecer sim uma reunião mais longa entre o embaixador
e o ministro e outros assessores ali da presidência da República. Essa data não está marcada e eles devem sim se reunir em breve. O Itamaraty também confirma que está monitorando minuto a minuto essa situação com Israel, que continua, inclusive, ontem não aconteceu, mas continua ali tendo uma atividade muito forte, especialmente nas redes sociais, de até provocação ao Brasil, segundo a interpretação do Itamaraty. Obviamente que esse caso aí, essa crise com Israel, afetou as discussões no G20, porque o Brasil teve que falar a respeito disso, os outros países tiveram que falar a respeito disso, o Antony Blinken teve que se manifestar a respeito disso, negando a posição brasileira de que está em curso um genocídio na faixa de Gaza. Agora, Carol, isso também não afetou, de fato ou de maneira muito importante, as discussões do G20. Foi uma coisa absolutamente lateral, até porque Israel não faz parte do G20, tem obviamente o apoio dos Estados Unidos, mas o que ficou muito claro ali, e é curioso, interessante, importante como resultado dessa guerra que está em curso na faixa de Gaza, essa quase unanimidade dos países em defender a criação de um Estado palestino. Vai aumentar muito a pressão sobre Israel com relação a isso e vai aumentar muito a pressão sobre o governo americano para, de fato, forçar essa discussão que o governo israelense, que a gente sempre lembra, um governo extremista, o governo mais radical da história de Israel, tem ministros ali que foram condenados pela justiça israelense por racismo contra os palestinos e por terrorismo contra palestinos também, e estão hoje no governo. Este governo radical diz que não quer a criação desse Estado palestino, mas é, sem dúvida, a única forma de garantir alguma paz no Oriente Médio de longa duração. Carol.